Eu sei que muita gente diz que a dor ensina, que o tempo cura tudo, que devemos perdoar para seguir em frente. Mas essas pessoas, com todo respeito, nunca foram humilhadas na frente da família inteira dentro da própria casa. Nunca sentiram o chão desabar debaixo dos pés enquanto o filho, aquele que você criou, amou, sacrificou tudo, fica em silêncio assistindo sua dignidade ser pisoteada. Me chamo Marta Regina, tenho 67 anos e essa história que vou contar não é sobre vingança. É sobre o dia em que descobri que amor próprio não é egoísmo, que silêncio pode ser a arma mais poderosa que uma mulher possui e que nunca, nunca mesmo é tarde demais para escolher a si mesma. Essa história começa num domingo de sol. Um daqueles domingos claros de outono, com aquela luz dourada entrando pelas janelas da cozinha. Eu tinha passado os últimos 2 dias cozinhando. Não era um almoço qualquer, era um almoço de família. Minha irmã Glória viria de Sorocaba, junto com alguns primos que eu não via há meses. Eu queria que tudo estivesse perfeito. Acordei às 6 da manhã daquele domingo. Coloquei meu avental florido, aquele que meu marido Osvaldo me deu no nosso aniversário de 20 anos de casamento, e comecei a arrumar a mesa. Toalha de linho branca, os pratos bons que só uso em ocasiões especiais, guardanapos de tecido dobrados com capricho. Cada detalhe pensado com carinho. A casa cheirava a tempero verde, a frango assado, a farofa com bacon. Eu tinha feito arroz com açafrão, feijão tropeiro, aquela salada de maionese que todo mundo adora, vinagrete fresquinho e até uma sobremesa especial, pavê de chocolate que era a preferida da Glória desde criança. Quando olhei para a mesa pronta, senti um orgulho bobo apertar meu peito. Era uma mesa farta, generosa, feita com as mãos de quem ainda acredita que comida é afeto. Que receber bem as pessoas é uma forma de dizer: eu me importo com vocês. Glória chegou pontualmente ao meio-dia, como sempre. Minha irmã é daquelas pessoas que respeitam o horário, sabe? Ela entrou pela porta com aquele sorriso largo, me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido: que cheiro maravilhoso, Marta, você se superou. Logo depois, chegaram o primo Laércio com a esposa, a prima Sônia com os 2 filhos adolescentes. A casa foi se enchendo de vozes, de risadas, daquela energia gostosa que só reunião de família traz. Eu ia e voltava da cozinha, trazia as travessas, servia as pessoas, sentia uma felicidade quieta vendo todo mundo junto. Rafael, meu filho, estava na sala com Fernanda, minha nora. Eles moravam comigo há 8 anos, desde que meu marido Osvaldo faleceu. Na época, achei que seria bom para todos. Eu não ficaria sozinha numa casa grande demais para uma pessoa só, e eles economizariam o aluguel que pagavam num apartamento apertado. Nos primeiros meses, foi até bom. Ou pelo menos eu tentei acreditar que era. Fernanda era educada, ajeitadinha, sempre de unha feita e cabelo arrumado. Rafael parecia feliz. Eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa. Mas com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Fernanda reorganizava meus armários sem me perguntar. Mudava os móveis de lugar enquanto eu estava fora. Jogava fora objetos que tinham valor sentimental para mim, dizendo que eu acumulava quinquilharias. Quando eu reclamava, Rafael pedia para eu ter paciência. Dizia que ela só queria ajudar, que eu estava sendo sensível demais. Aos poucos, comecei a me sentir uma estranha dentro da minha própria casa. Mas eu engolia. Engolia porque era meu filho. Porque eu não queria ser aquela sogra chata, aquela mãe intrometida. Então eu fui me recolhendo, ocupando cada vez menos espaço, falando cada vez mais baixo, me tornando invisível. Mas naquele domingo, eu estava feliz. A família toda reunida, a casa cheia, o almoço perfeito. Eu servi todo mundo, esperei todos se acomodarem e finalmente sentei na cabeceira da mesa. Glória estava ao meu lado, conversando animada sobre uma viagem que tinha feito para o litoral norte. Foi quando ela me perguntou: e você, Marta? Quando é que você vai tirar aquelas férias que a gente combinou? Lembra que você disse que queria conhecer Campos do Jordão no inverno? Eu ia responder. Já estava abrindo a boca, com um sorriso no rosto, quando a voz de Fernanda cortou o ar como uma faca. Que viagem, tia! O tom era áspero, diferente. Todo mundo parou de comer e olhou para ela. Fernanda estava com os braços cruzados, aquela postura rígida que eu já conhecia tão bem.
Mas dessa vez tinha algo diferente nos olhos dela. Uma raiva mal disfarçada. Uma coragem que ela nunca tinha tido na frente de outras pessoas. Glória piscou, confusa. Como assim, Fernanda? Sua sogra e eu estamos planejando uma viagem há meses. Foi quando Fernanda soltou, em voz alta, firme, na frente de todo mundo. A mãe dele não vai viajar coisa nenhuma. Ela precisa entender de uma vez por todas que essa casa agora é nossa. Se ela quiser continuar morando aqui, vai ser no quartinho dos fundos. A suíte principal é para quem sustenta essa família. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi um dos mais pesados que já senti na vida. Eu ouvi o garfo da prima Sônia bater no prato. Ouvi o primo Laércio engasgar com a água. Vi os olhos de Glória se arregalarem tanto que parecia que iam sair das órbitas, mas o que eu mais vi, e isso nunca vou esquecer, foi meu filho Rafael. Ele estava sentado ao lado de Fernanda, com a cabeça baixa, o rosto vermelho, os ombros curvados, e ele não disse nada, nada, não me defendeu, não repreendeu a esposa, não pediu desculpas pelo absurdo que acabava de ser dito. Ele apenas ficou ali, em silêncio, com a cabeça abaixada como um menino envergonhado. E foi naquele silêncio dele, não nas palavras cruéis de Fernanda, mas no silêncio covarde de Rafael, que algo dentro de mim se quebrou. Mas não quebrou de tristeza. Quebrou de clareza. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Como se eu finalmente enxergasse com nitidez uma verdade que vinha evitando há anos. Eu não era mais bem-vinda na minha própria casa. Eu tinha me tornado um peso, um estorvo, uma presença tolerada por conveniência. Senti meu coração bater devagar, pesado, mas a minha respiração estava calma, estranhamente calma. Olhei ao redor da mesa. Glória estava pálida, com a mão na boca. Laércio tinha largado o garfo. Sônia olhava para os filhos, claramente sem saber o que fazer. Todo mundo esperando. Esperando para ver se eu ia chorar, se ia gritar, se ia fazer um escândalo. Mas eu não fiz nada disso. Eu sorri. Um sorriso pequeno, sereno, quase imperceptível. E então peguei meu celular que estava ao lado do meu prato. Com calma, abri a pasta de documentos que eu havia organizado meses atrás. Uma pasta que eu tinha criado num dia em que algo dentro de mim sussurrou: "Proteja-se, Marta. Proteja-se." Encontrei o arquivo que procurava. Era a escritura da casa. Aquela casa. A casa onde estávamos todos sentados. A casa que eu e Osvaldo compramos há 32 anos. A casa que estava registrada exclusivamente no meu nome desde o falecimento dele. Sem dizer uma palavra, virei a tela do celular para Fernanda. Deixei ela ler. Vi os olhos dela percorrerem o documento. Vi quando ela chegou na parte que dizia proprietária única, Marta Regina Alves Pereira. Vi a cor sumir do rosto dela. Vi as mãos dela apertarem a borda da mesa. Rafael levantou os olhos pela primeira vez. Olhou para a tela do celular. Ficou branco. Ainda sem dizer nada, guardei o celular na bolsa. Levantei da cadeira com a dignidade que me restava. Peguei minha bolsa no encosto da cadeira e caminhei em direção à porta. Glória se levantou imediatamente. "Marta, espera." Eu me virei para ela e disse com a voz mais firme que consegui reunir: "Glória, você pode me levar para sua casa? Eu preciso sair daqui agora." Ela nem hesitou. Pegou a bolsa dela e veio comigo. Enquanto caminhávamos em direção ao carro, ouvi a voz de Rafael atrás de mim. Mãe, espera. A gente precisa conversar." Mas eu não parei. Não olhei para trás. Entrei no carro de Glória, fechei a porta e quando ela ligou o motor, deixei uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. Glória dirigiu em silêncio pelos primeiros 10 minutos. Então ela perguntou com a voz embargada: "Você está bem?" Eu respirei fundo. Olhei pela janela, vi as ruas da cidade passarem, vi a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. E então respondi: "Eu não sei se estou bem, Glória, mas eu sei que estou livre." Passamos o resto daquele domingo na casa dela, em Sorocaba. Ela preparou um chá de camomila, me deu um cobertor e ficamos sentadas na varanda conversando até o sol se pôr. Eu contei tudo para ela. Cada humilhação pequena, cada desrespeito disfarçado de cuidado, cada vez que me senti invisível. Cada momento em que engoli minha dor para não criar problemas.
Falei sobre como Fernanda havia jogado fora a foto de casamento que eu mantinha na sala, dizendo que estava velha e feia. Sobre como ela tinha proibido eu de cozinhar quando vinha visita, porque minha comida não era sofisticada o suficiente. Sobre como Rafael nunca tinha ficado do meu lado. Glória me ouviu com lágrimas nos olhos. E quando terminei de falar, ela segurou minhas mãos e disse: Marta, você sabe o que precisa fazer, né? Eu sabia. Pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da casa da Glória, peguei meu celular. Tinha 15 mensagens de Rafael, todas dizendo a mesma coisa, que precisávamos conversar, que tinha sido um mal-entendido, que Fernanda não tinha querido dizer daquele jeito, que eu estava exagerando. Não respondi nenhuma. Em vez disso, abri o Google e pesquisei. Advogado Direito Imobiliário. Encontrei o Dr. Sérgio, um advogado com ótimas avaliações, especializado em questões de propriedade. Anotei o número dele num papel. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu estaria no escritório dele. Porque o que Fernanda e Rafael não sabiam, o que ninguém ali naquela mesa sabia, é que eu já tinha me preparado para esse momento há muito tempo. 6 meses atrás, numa tarde qualquer, eu estava organizando meus documentos, quando me dei conta de que nunca tinha tirado cópias autenticadas da escritura da casa. Fui até o cartório, paguei as taxas, trouxe tudo para casa e guardei numa pasta bem organizada. Na época, nem eu mesma sabia por que estava fazendo aquilo. Apenas sentia que precisava. E agora, eu sabia. Meu inconsciente estava me protegendo antes mesmo de eu admitir conscientemente que precisava de proteção. Olhei para o teto do quarto escuro e senti algo que não sentia há muito tempo. Não era raiva. Não era tristeza. Era determinação. Porque eles achavam que eu era uma velha indefesa, dependente, sem opções. Achavam que podiam me humilhar, me colocar no quartinho dos fundos, me tratar como um móvel velho que já não serve mais. Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha tomado uma decisão que mudaria tudo. E em 7 dias, a vida deles viraria de cabeça para baixo. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, dormi em paz. Você já passou uma noite inteira acordada, mas estranhamente em paz? Foi assim que passei aquela primeira noite na casa de Glória. Deitada numa cama que não era minha, olhando para um teto desconhecido, mas sentindo algo que não sentia há anos. Liberdade. Não consegui dormir direito. Mas não era a insônia angustiante de quem está preocupada. Era aquela vigília de quem está tomando decisões. De quem está, pela primeira vez em muito tempo, colocando a si mesma em primeiro lugar. Às 6 da manhã de segunda-feira, já estava de pé. Glória me encontrou na cozinha, tomando café, com meu celular na mão e uma expressão que ela depois me disse que nunca tinha visto no meu rosto antes. Você dormiu? Ela perguntou, ainda de roupão. Pouco, mas estou bem. Muito bem, na verdade. Ela sentou na minha frente, serviu café para ela também e ficou me observando em silêncio por alguns segundos. Você vai fazer o que eu acho que você vai fazer? Perguntou com aquele jeito direto dela. Vou procurar um advogado. Hoje mesmo. Glória assentiu devagar, com um meio sorriso nos lábios. Eu estava torcendo para você dizer isso. Às 8h15 da manhã, eu estava na porta do escritório do Dr. Sérgio Mendes, advogado especializado em direito imobiliário. O escritório ficava numa sala comercial simples, no centro da cidade, nada muito sofisticado, mas as avaliações online eram excelentes. Profissional sério, honesto, direto, dizia um dos comentários. Era exatamente o que eu precisava. A recepcionista me recebeu com um sorriso gentil. Eu tinha ligado no dia anterior, no fim da tarde de domingo, e conseguido um encaixe para a primeira hora da segunda-feira. Ela deve ter percebido a urgência na minha voz. Dr. Sérgio era um senhor de uns 55 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa, aquele jeitão calmo de quem já viu de tudo na vida. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me convidou para sentar. Dona Marta, a senhora mencionou no telefone que tem uma questão de propriedade para resolver. Pode me contar? E eu contei. Tudo.
Desde o dia que Rafael e Fernanda foram morar comigo, passando pelas humilhações pequenas e constantes, até aquele domingo fatídico em que fui expulsa verbalmente da minha própria casa na frente da família inteira. Doutor. Sérgio me ouviu em silêncio, fazendo anotações de vez em quando, mas principalmente prestando atenção. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho e disse: Dona Marta, a senhora trouxe a documentação da casa? Abri minha bolsa e tirei a pasta. Escritura original, certidão de óbito do meu marido, certidão negativa de débitos, IPTU quitado, tudo organizado e autenticado. Ele analisou cada documento com cuidado. Depois de uns 5 minutos, ergueu os olhos e falou com uma clareza que me deu um alívio imenso. A casa está exclusivamente no seu nome. Seu filho e sua nora são ocupantes sem qualquer direito de propriedade. A senhora pode, se quiser, solicitar uma ação de reintegração de posse. É seu direito legal. Senti meu coração acelerar. E quanto tempo isso leva? Para notificar e dar prazo para desocupação voluntária? Cerca de 1 semana. Se eles não saírem voluntariamente, aí sim precisaremos entrar com despejo judicial, o que pode levar alguns meses. Mas geralmente, quando as pessoas recebem a notificação oficial, entendem a gravidade da situação. Respirei fundo. Era isso. Era exatamente isso que eu precisava fazer. Doutor, eu quero seguir com isso. Hoje mesmo, se possível. Ele assentiu. Vou preparar tudo. A senhora precisa assinar uma procuração me dando poderes para representá-la, e eu protocolo o pedido ainda hoje. Até o final da semana eles estarão notificados. Assinei a procuração sem hesitar. Minha mão não tremeu nem um pouco. Era como se cada movimento que eu fazia, cada decisão que tomava, me devolvesse um pedaço da minha dignidade. Quando saí do escritório do Dr. Sérgio, eram 9h30 da manhã. O sol estava forte, o céu azul, aquele tipo de dia bonito que parece conspirar a favor da gente. Liguei para a Glória e disse apenas: está feito. Ela não perguntou detalhes, só disse: venha para casa. Vou fazer aquele macarrão que você gosta. Foi naquele momento, caminhando pelas ruas do centro da cidade de volta para o ponto de ônibus, que uma memória me atingiu como um soco no estômago. Há 8 anos, quando Osvaldo faleceu, eu me lembro de estar no hospital, segurando a mão dele, vendo os monitores ficarem planos, ouvindo aquele som contínuo que significava que ele tinha ido embora. Osvaldo teve um infarto fulminante. Saiu para trabalhar de manhã, passou mal no meio do expediente, foi levado às pressas para o hospital, e quando eu cheguei, ele já estava inconsciente. 2 horas depois, se foi. Nunca tive tempo de me despedir direito. Nunca ouvi um "eu te amo" final. Ele simplesmente não estava mais lá. Rafael chegou ao hospital 1 hora depois. Eu estava no corredor, sentada naquelas cadeiras duras de plástico, ainda em choque, ainda tentando processar que meu marido de 35 anos tinha acabado de morrer. Meu filho me abraçou e chorou comigo. Naquele momento, eu senti que pelo menos não estava sozinha, que eu tinha Rafael, que nós tínhamos um ao outro. Nos dias que se seguiram ao funeral, a casa ficou absurdamente silenciosa. Osvaldo sempre foi daqueles homens presentes que conversam, que enchem a casa de vida. E, de repente, só havia silêncio. Foi Rafael quem sugeriu. Ele e Fernanda estavam casados há apenas 6 meses na época. Moravam num apartamento alugado pequeno na Zona Leste. Numa tarde, ele apareceu em casa com Fernanda e disse: Mãe, a gente estava pensando, a senhora não devia ficar sozinha nessa casa enorme. E a gente está pagando um aluguel caríssimo. Que tal se a gente viesse morar aqui? Pelo menos por um tempo, até a senhora se ajustar? Eu me lembro de ter sentido um alívio enorme. Não precisaria passar pelas noites sozinha. Não precisaria acordar de madrugada e lembrar que não havia mais ninguém do outro lado da cama. Teria meu filho perto, construiria uma relação com minha nora, talvez até conhecesse netos em breve. Aceitei na hora. E nos primeiros meses, realmente pareceu uma boa ideia. Fernanda era educada, me chamava de Dona Marta com respeito, ajudava com a louça, conversava comigo sobre amenidades. Rafael estava carinhoso. Voltou àquela proximidade que tínhamos quando ele era mais novo. Eu me senti útil de novo, fazendo almoço para eles, cuidando da casa, tendo companhia. Mas foi mudando. Devagar,
quase imperceptivelmente. Primeiro foi a reorganização dos armários. Fernanda disse que queria otimizar o espaço, então tirou todas as minhas louças antigas dos armários da cozinha e colocou na despensa. Substituiu por um jogo novo que ela tinha ganhado de casamento. Quando eu reclamei, ela disse que as minhas estavam velhas, que era melhor assim. Depois foi à sala. Ela mudou os móveis de lugar enquanto eu estava na igreja. Quando voltei, a sala estava completamente diferente. O sofá que ficava de frente para a janela, onde Osvaldo adorava sentar para tomar café da tarde, estava encostado na parede oposta. Quando perguntei por quê, ela disse que ficava melhor assim, mais moderno. E Rafael? Rafael sempre dizia a mesma coisa. Mãe, ela só está tentando ajudar. Não fica assim. Ela tem bom gosto. Deixa ela fazer. O pior momento, o que mais me marcou antes daquele domingo fatídico, foi quando ela jogou fora a foto do meu casamento. Era uma fotografia grande, emoldurada, que ficava na estante da sala. Eu e Osvaldo, no dia do nosso casamento, há 43 anos. Eu de vestido branco simples, ele de terno azul marinho, os dois sorrindo na frente da igreja. Aquela foto tinha atravessado décadas comigo. Um dia, cheguei em casa depois de ter ido ao supermercado e a foto não estava mais lá. Procurei pela casa inteira. Quando perguntei para Fernanda, ela disse com a maior naturalidade: "Ah, aquilo." Joguei fora, dona Marta. A moldura estava quebrada e a foto estava amarelada. Ficava feio ali. Senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Fernanda, aquela era a foto do meu casamento. Você não tinha o direito de jogar fora sem me perguntar. Ela deu de ombros. Desculpa, mas já foi pro lixo. E o caminhão já passou. Fui até o Rafael naquela noite, com os olhos cheios de lágrimas, e contei o que tinha acontecido. Esperei que ele ficasse indignado, que fosse falar com a esposa, que entendesse a gravidade do que ela tinha feito, mas ele apenas suspirou e disse: "Mãe, ela não fez por mal. Foi só uma foto velha. A gente pode mandar imprimir outra." Foi naquele momento que comecei a entender que eu estava sozinha, que Rafael tinha escolhido o lado dele, e que esse lado não era o meu. Voltei para a casa de Glória no final da manhã. Ela tinha feito o macarrão prometido e almoçamos juntas conversando sobre tudo, menos sobre a situação. Foi bom ter essa pausa, esse momento de normalidade. Mas à tarde, meu celular começou a vibrar. Rafael. Ignorei a primeira ligação, e a segunda, e a terceira. Então vieram as mensagens. Mãe, por favor, atende. A gente precisa conversar. Não foi nada daquilo que você pensou. Fernanda estava nervosa. Ela não quis dizer daquele jeito. Você está exagerando. Foi só um mal-entendido. Pelo menos me dá a chance de explicar. Li todas. Não respondi nenhuma. Glória, que estava sentada ao meu lado no sofá, perguntou: "Ele está insistindo?" "Muito. E você vai responder?" Desliguei a tela do celular e coloquei ele de lado. "Não. Agora eu preciso de silêncio. E ele precisa entender que as ações têm consequências." Na terça-feira, Rafael apareceu na casa de Glória. Tocou a campainha 3 vezes seguidas, bateu na porta, gritou meu nome. Glória atendeu, mas não deixou ele entrar. "Glória, pelo amor de Deus, eu preciso falar com minha mãe." "Rafael, ela não quer falar com você agora. Respeita isso." "Mas eu preciso explicar. Foi tudo um mal-entendido." Foi quando eu apareci atrás de Glória. Rafael me viu e seu rosto se iluminou por um segundo, como se achasse que eu ia ceder. Mas eu disse com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter: "Rafael, não há nada para explicar. Fernanda deixou muito claro o que ela pensa de mim. E você deixou muito claro que concorda com ela, pelo seu silêncio." "Mãe, eu não concordo." Eu fiquei em choque. Eu não sabia o que dizer. "Exatamente. Você não soube o que dizer quando sua esposa humilhou sua mãe na frente da família inteira. Você ficou em silêncio. E esse silêncio disse tudo." Ele tentou argumentar mais um pouco, mas eu fechei a porta, gentilmente. Ouvi ele do outro lado, respirando pesado, sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, ouvi o barulho do carro dele dando a partida. Glória me abraçou. "Você está sendo muito forte. Ou muito dura." "Não, Marta. Você está sendo justa." Na quarta-feira, Dr. Sérgio me ligou. "Dona Marta, está tudo pronto. O oficial de justiça vai fazer a entrega da notificação na segunda-feira de manhã.
A senhora tem certeza que quer seguir com isso? Absoluta. Ótimo. Só mais uma coisa. A senhora vai querer estar presente quando eles receberem a notificação? Pensei por um segundo. Parte de mim queria estar lá. Queria ver a reação deles. Mas a parte mais sábia de mim sabia que não precisava. Que minha ausência seria mais poderosa do que minha presença. Não, doutor. Não preciso estar lá. Só me avise quando for entregue. Perfeitamente. A senhora vai receber uma cópia do comprovante de entrega. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Faltavam 5 dias para o momento que mudaria tudo. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era medo, não era arrependimento. Era antecipação. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Sabia que muitas pessoas não iam entender. Que iam me julgar, me chamar de dura, de cruel, de vingativa. Que iam dizer que família é sagrada, que mãe tem que perdoar tudo. Mas eu também sabia outra coisa. Respeito não é opcional. Dignidade não é negociável. E amor que te faz sentir invisível não é amor de verdade. No domingo, exatamente uma semana depois daquele almoço fatídico, Glória me levou para dar uma volta no parque. A gente caminhou em silêncio por uns 20 minutos, só apreciando o dia bonito, o sol da tarde, as crianças brincando. Então ela perguntou: "Você está com medo? Do que está por vir?" Pensei por um momento antes de responder. Não é medo, Glória. É expectativa. Sabe quando você está prestes a fazer algo que vai mudar sua vida para sempre e você não sabe exatamente o que vem depois, mas sabe que não pode mais continuar como estava? Ela assentiu. Sei sim. Então é isso. Amanhã de manhã, às 9h, alguém vai bater na porta da minha casa. E quando Fernanda abrir essa porta e ler aquele papel, tudo vai mudar. Glória apertou minha mão. E você está pronta? Eu olhei para o céu, vi as nuvens passarem lentamente, senti o vento no meu rosto. Sim, estou pronta. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, eu dormi profundamente. Sem pesadelos, sem insônia, sem ansiedade. Porque eu sabia que na segunda-feira de manhã a porta ia bater. E quando Fernanda abrisse e lesse aquela notificação, quando as mãos dela começassem a tremer segurando aquele papel oficial, quando ela percebesse que o quartinho dos fundos que ela tinha reservado para mim era, na verdade, o destino dela, bem, aí sim, tudo começaria a mudar. Toque, toque, toque. Fernanda estava de roupão, cabelo solto, barriga de 6 meses já bem aparente. Eram 9h15 de uma segunda-feira comum. Ela tinha acabado de tomar café. Rafael já tinha saído para o trabalho e ela estava pensando em voltar para a cama quando ouviu as batidas na porta. Batidas firmes, oficiais. Não eram batidas de vizinho pedindo açúcar emprestado. Eram batidas de quem tinha um propósito. Ela abriu a porta ainda com aquela cara de sono e se deparou com um homem de terno cinza, pasta de couro na mão, crachá pendurado no pescoço. Bom dia. Procuro os ocupantes do imóvel localizado à Rua das Acácias, 247. A senhora mora aqui? Fernanda franziu a testa, ainda sem entender. Moro, sim. Por quê? O homem abriu a pasta e tirou um envelope amarelo, daqueles oficiais, com carimbos e selos. Notificação judicial. A senhora pode assinar aqui o recebimento, por favor? Fernanda pegou o envelope com uma mão e com a outra assinou o protocolo que ele estendia. O homem agradeceu, virou as costas e foi embora. Simples assim. Ela fechou a porta, olhou para o envelope nas mãos e sentiu um aperto no peito sem saber por quê. Rasgou o lacre com pressa, tirou os papéis de dentro, começou a ler e foi lendo e relendo. E as palavras pareciam não fazer sentido. Ação de reintegração de posse. Autora: Marta Regina Alves Pereira. Réus: Rafael Augusto Pereira e Fernanda Santos Pereira. Prazo para desocupação voluntária: 30 dias. Fernanda leu a primeira página inteira. Depois a segunda. Suas mãos começaram a tremer. Ela leu em voz alta, como se ouvir as próprias palavras pudesse fazer aquilo fazer sentido. A autora, única proprietária do imóvel conforme escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis, requer a imediata desocupação dos réus que ocupam o imóvel sem qualquer título jurídico que justifique sua permanência.
As mãos tremiam tanto que os papéis balançavam. Fernanda sentiu as pernas fraquejarem. Caminhou até o sofá que ela tinha escolhido, que ela tinha colocado exatamente naquela posição, e se deixou cair sentada. Leu de novo, e de novo, como se as palavras fossem mudar. Mas não mudavam. Ela estava sendo despejada. Ela estava sendo despejada da casa que achava que era dela, a casa que ela tinha reorganizado, onde tinha jogado fora as coisas velhas daquela mulher, onde ela tinha finalmente se sentido dona do próprio espaço. E agora essa mulher, aquela velha que ela tinha colocado no devido lugar, estava pedindo para a justiça tirar ela de lá. Fernanda olhou para a barriga. 6 meses de gravidez, seu primeiro filho, e ela ia ser despejada. Pegou o celular com as mãos ainda tremendo e discou para Rafael. Tocou 1 vez, 2, 3. Amor, eu estou numa reunião, não posso... Rafael, volta para casa agora! Ele ficou em silêncio por 2 segundos. O que aconteceu? Você está bem? O bebê... Acabou de chegar um oficial de justiça aqui. Sua mãe está pedindo para a gente sair da casa. Tem 30 dias, Rafael. 30 dias. Do outro lado da linha, ela ouviu ele respirar fundo. Depois, silêncio. Eu já vou. Me espera aí. Desligou. Fernanda ficou sentada no sofá, apertando aqueles papéis nas mãos, sentindo uma mistura de raiva, medo e algo que ela não queria admitir: arrependimento. Rafael chegou em casa 40 minutos depois. Entrou pela porta suado, de gravata torta, com a camisa meio para fora da calça. Tinha saído correndo da empresa. Fernanda estava no mesmo lugar, no sofá, com os papéis na mão e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele sentou ao lado dela, pegou os papéis e começou a ler. Fernanda via a expressão dele mudando a cada linha. Primeiro confusão, depois surpresa, depois medo. Não pode ser verdade, ele sussurrou. É verdade, Rafael. Sua mãe quer a gente fora daqui. Em 30 dias, Rafael passou a mão pelo rosto, respirou fundo e pegou o celular. Discou para Marta. Tocou, e tocou, e tocou. Caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal. E de novo, e de novo. 10 ligações. Todas caíram na caixa postal. Ele olhou para Fernanda desesperado. Ela não atende. Faz ela atender, Rafael! Fernanda gritou e então começou a chorar de novo. Eu estou grávida. A gente não tem para onde ir. Sua mãe não pode fazer isso. Rafael levantou do sofá, começou a andar de um lado para o outro, a mão na cabeça tentando pensar. Eu vou até a casa da tia Glória. Ela deve estar lá. A gente conversa, a gente explica. Explica o quê, Rafael? Fernanda se levantou também, a voz estridente. Você acha que ela vai voltar atrás porque a gente vai lá pedir desculpas? Ela já tomou a decisão. Ela já entrou com processo. Mas eu sou filho dela. Ela não vai deixar o neto dela nascer sem ter onde morar. Fernanda riu. Um riso amargo, sem graça. Ela não vai, né? Assim como você não deixou ela ser humilhada na frente da família inteira naquele domingo? Rafael ficou pálido. Olhou para a esposa e não soube o que dizer. Porque Fernanda tinha acabado de dizer a verdade que ele não queria encarar. Naquela tarde, Rafael dirigiu até Sorocaba. Foram quase 2 horas de viagem, com o trânsito pesado e a cabeça dele rodando em 1000 pensamentos. Quando chegou na casa de Glória, já era quase 16 horas. Tocou a campainha. 1 vez, 2, 3. Glória atendeu. Quando viu Rafael, sua expressão endureceu. O que você quer? Tia, eu preciso falar com minha mãe. Por favor. Ela não quer falar com você. Tia Glória, pelo amor de Deus, a gente recebeu uma notificação de despejo. Fernanda está grávida. A gente não tem para onde ir. Glória cruzou os braços e inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando um inseto curioso. Engraçado, né, Rafael? Quando sua mãe precisou de você para defendê-la daquela humilhação, você ficou quieto. Mas agora que você precisa dela, você vem até Sorocaba implorar. Eu sei que errei. Eu sei. Mas nada. Glória deu um passo para frente. Sua mãe aguentou anos de desrespeito. Anos, Rafael. Você viu ela sendo diminuída, sendo tratada como empregada, como estorvo, e você não fez nada. E agora você quer que ela tenha pena de você? Ela é minha mãe.
Ela não vai deixar o filho dela na rua. Foi quando Marta apareceu atrás de Glória. Rafael sentiu o coração apertar ao vê-la. Ela estava diferente, mais magra, talvez. Mas tinha algo nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. Uma firmeza, uma calma que assustava. Mãe, ele começou, a voz falhando. Rafael. Ela disse o nome dele sem emoção, como quem cumprimenta um conhecido distante. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre essa notificação, não há nada para conversar. Está tudo muito claro no documento. Mas mãe, a Fernanda está grávida. O seu neto vai nascer daqui a 4 meses. A gente não tem condições de alugar um lugar agora e... Marta ergueu a mão, pedindo silêncio. Rafael parou de falar na hora. Rafael, me responde uma coisa. Ela deu um passo à frente, ficando cara a cara com ele. Quando Fernanda disse, na frente de toda a família, que eu deveria morar no quartinho dos fundos, você achou justo? Rafael abaixou a cabeça. Não. Então por que você não disse nada? Eu fiquei sem reação. Você ficou sem reação. Marta repetiu devagar. Você ficou sem reação quando sua esposa humilhou sua mãe. Mas agora, quando você está sendo despejado, você tem reação de sobra, né? Tem disposição para dirigir até Sorocaba, para bater na porta, para pedir ajuda. Mãe, eu sei que eu errei, mas... Você não errou, Rafael. Você escolheu. A voz dela estava firme, mas havia uma dor escondida em cada palavra. Você escolheu ficar em silêncio. Você escolheu deixar ela me tratar como lixo. E você escolheu achar que eu ia aceitar isso para sempre. Eu vou fazer diferente. Eu prometo. Fernanda também está arrependida. Fernanda está arrependida porque agora ela precisa de mim. Marta deu um passo para trás. Mas durante anos, quando ela me destratava, jogava minhas coisas fora, me proibia de fazer coisas na minha própria casa. Ela não estava arrependida. E você também não. Rafael sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Então é isso? Você vai deixar a gente na rua? Seu próprio filho? Seu neto? Marta respirou fundo, e pela primeira vez, Rafael viu a dor no rosto dela. Mas viu também a determinação. Rafael, eu passei 8 anos me sentindo invisível dentro da minha própria casa. 8 anos engolindo desrespeito porque eu não queria ser a sogra chata, a mãe intrometida. Mas agora eu entendi uma coisa. Respeito não é opcional. Dignidade não é negociável. Mas e o bebê? O bebê vai ter um pai e uma mãe que vão aprender a construir a própria vida, sem depender de humilhar ninguém. Ela deu mais um passo para trás. Vocês têm 30 dias. Usem esse tempo com sabedoria. E então, com uma calma que deixou Rafael sem palavras, Marta entrou na casa e fechou a porta. Rafael ficou ali parado, no meio da rua, ouvindo o barulho da porta se fechando. E pela primeira vez na vida, ele entendeu o que significava perder alguém sem que essa pessoa tivesse morrido. Ele voltou para casa dirigindo no piloto automático. Entrou em casa, já era noite. Fernanda estava na cozinha, fazendo um chá, com os olhos inchados. E aí, ela voltou atrás? Rafael balançou a cabeça devagar. Não. Como não? Você falou do bebê? Você implorou? Eu falei tudo, Fernanda. E ela não vai voltar atrás. Fernanda sentou na cadeira, colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar de novo. A gente está ferrado. A gente está completamente ferrado. Rafael ficou ali parado, olhando a esposa chorar, sentindo o peso da situação cair sobre ele como uma tonelada de tijolos. E então, pela primeira vez, algo diferente atravessou sua mente. Não foi raiva da mãe. Não foi indignação pela injustiça. Foi a percepção clara, dolorosa, inevitável, de que ele tinha feito isso. Ele tinha deixado as coisas chegarem a esse ponto. Ele tinha ficado em silêncio quando deveria ter falado. Ele tinha escolhido o caminho fácil e agora estava pagando o preço. Os dias que se seguiram foram uma mistura de pânico, tentativas frustradas e realidade batendo na porta. Rafael tentou falar com advogados. Todos disseram a mesma coisa. A casa estava no nome de Marta. Ele não tinha direito nenhum sobre o imóvel, e a única chance seria se ela retirasse a ação voluntariamente, o que ela claramente não ia fazer. Fernanda ligou para os pais, pedindo ajuda. Eles não tinham condições de abrigar um casal e um bebê recém-nascido.
Moravam num apartamento pequeno, já estavam sustentando a irmã mais nova de Fernanda, que tinha ficado desempregada. Rafael tentou alugar um apartamento, mas os aluguéis estavam caros, exigiam 3 meses de caução, fiador, e o salário dele mal cobria isso tudo. Eles estavam, pela primeira vez, entendendo o que era viver sem rede de segurança. A casa que achavam que era deles, nunca tinha sido. E a mulher que achavam que era fraca, era, na verdade, a mais forte de todos. No 15º dia após a notificação, o celular de Rafael tocou. Número desconhecido. Atendeu. Alô? Rafael, sou eu? Era a voz de Marta. O coração dele disparou. Mãe, eu só estou ligando para saber se vocês já encontraram um lugar para ir. Rafael hesitou. Parte dele queria mentir, dizer que sim, que estava tudo resolvido. Mas a verdade saiu. Não, mãe. A gente ainda está procurando. Silêncio do outro lado. Então Marta disse, com uma voz que ele não conseguiu decifrar se era pena ou firmeza. Então vocês têm 15 dias para resolver isso, porque no dia 31 eu vou estar de volta naquela casa, com ou sem vocês dentro dela. E desligou. Rafael ficou olhando para o celular, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ela não estava blefando. Sua mãe, aquela mulher que ele sempre achou que ia perdoar tudo, que ia aceitar qualquer coisa, tinha mudado. E ele não sabia se ainda haveria tempo de consertar o que ele tinha quebrado. Fernanda apareceu na porta do quarto. Quem era? Rafael olhou para ela, com os olhos marejados. Era minha mãe. E ela não vai voltar atrás, Fernanda. A gente tem 15 dias. Fernanda levou a mão à barriga, sentindo o bebê se mexer pela primeira vez naquele dia. E pela primeira vez, desde aquele domingo fatídico, ela entendeu. Ela tinha humilhado a mulher errada. E agora estava pagando o preço. Dia 30. Véspera do prazo final. Rafael e Fernanda conseguiram, finalmente, um apartamento. Era pequeno, num bairro distante, longe do trabalho, longe de tudo. 2 quartos apertados, cozinha minúscula, sem vaga na garagem. O aluguel consumia quase metade do salário de Rafael e ainda precisaram pegar dinheiro emprestado com o pai de Fernanda para pagar a caução e os 3 meses adiantados que a imobiliária exigiu. Mas era o que tinha. Era o que eles conseguiram. O caminhão de mudança estava marcado para as 8 horas da manhã do dia 31. Rafael tinha tirado o dia de folga no trabalho. Fernanda, agora com 7 meses e meio de gravidez, não podia carregar peso. Estava sentada no sofá. Aquele sofá que ela tinha escolhido com tanto cuidado, observando os 2 carregadores que Rafael tinha contratado, empacotando tudo em caixas de papelão. Cada objeto que ia para dentro de uma caixa parecia um pedaço da vida dela sendo desmontada. A estante que ela tinha comprado, a televisão que eles tinham parcelado em 12 vezes, as cortinas que ela mesma tinha costurado, o quadro decorativo que ela tinha colocado na parede da sala, naquele lugar onde antes ficava a foto velha de Osvaldo e Marta, tudo sendo empacotado, tudo indo embora. E o pior, ela sabia que era culpa dela. Rafael entrou pela porta carregando mais uma pilha de caixas vazias. Ele estava suado, com olheiras profundas. Não dormia direito há dias. O peso da situação tinha envelhecido ele uns 5 anos em 1 mês. Fernanda, você separou as coisas do quarto? Ela assentiu, sem dizer nada. Ele parou, olhou para ela e suspirou. Eu sei que está difícil, mas a gente vai conseguir. Fernanda deu um riso curto, sem humor. Vai? A gente vai conseguir em um apartamento de 40 metros quadrados, pagando um aluguel que não temos condições, com um bebê chegando daqui a 2 meses? Rafael não respondeu, porque não havia resposta. Ele voltou para o quarto, continuou empacotando. Às 10 horas da manhã, a maior parte das coisas já estava no caminhão. Os carregadores estavam terminando de desmontar a cama do casal quando Rafael ouviu o barulho de um carro parando na frente da casa. Ele olhou pela janela e sentiu o estômago revirar. Era Marta. Ela desceu do carro, um Uber pelo visto, com uma bolsa pequena na mão e aquela postura ereta, digna, que ele conhecia tão bem. Usava uma blusa clara, calça de linho, cabelo arrumado. Estava diferente. Mais leve, talvez. Como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Marta não entrou imediatamente.
Ficou ali parada na calçada, olhando para a casa. Sua casa. A casa que ela tinha comprado com Osvaldo há 32 anos. A casa onde tinha criado Rafael. A casa de onde tinha sido expulsa há um mês atrás. E agora ela estava de volta. Rafael saiu pela porta da frente, desceu os degraus e ficou parado a uns 3 metros dela. Mãe! Marta olhou para ele. Seus olhos se encontraram por um segundo longo, carregado de tudo que não tinha sido dito. Rafael! Ela cumprimentou com a cabeça. Eu vim ver como está o andamento. A gente está quase terminando. Ele engoliu seco. Mais 1 hora e a casa fica livre. Ótimo! O tom dela era neutro, educado, mas distante, como se estivesse falando com um estranho. Foi quando Fernanda apareceu na porta. Ela desceu os degraus devagar, uma mão apoiada na barriga, o rosto inchado de cansaço e choro. Quando viu Marta, parou. As 2 mulheres se encararam, e o silêncio que se instalou era tão pesado que até os carregadores pararam de trabalhar por um segundo. Fernanda foi a primeira a falar. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. A senhora está satisfeita agora? Marta inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando a pergunta. Satisfeita? Ela repetiu a palavra devagar. Não, Fernanda. Eu não estou satisfeita. Eu estaria satisfeita se as coisas nunca tivessem chegado a este ponto. A senhora está nos jogando na rua. Eu estou grávida de 7 meses. A gente não tem condições. Vocês têm condições. Marta interrompeu firme. Vocês encontraram um apartamento? Não encontraram? Vocês têm onde morar. Ninguém vai dormir na rua. Mas a senhora sabe que a gente não tem condições financeiras. O aluguel que vocês vão pagar agora é o que eu deixei de cobrar de vocês durante 8 anos. Marta deu um passo à frente. Durante 8 anos vocês moraram aqui sem pagar 1 centavo de aluguel, sem pagar conta de luz, de água, de nada. Eu sustentei vocês. Eu cozinhei para vocês. Eu limpei para vocês. E em troca, vocês me trataram como empregada. Fernanda abriu a boca para responder, mas nada saiu, porque era verdade. E ela sabia. Fernanda, você me disse, na frente da minha família inteira, que eu deveria morar no quartinho dos fundos. Marta continuou, a voz firme mas controlada. Você disse que essa casa era sua, que eu deveria aceitar meu lugar. Lembra? Fernanda baixou os olhos. Eu estava nervosa naquele dia. Eu não devia ter dito daquele jeito. Não era o jeito, Fernanda. Era o conteúdo. Marta balançou a cabeça. Você realmente acreditava que essa casa era sua? Que eu era uma intrusa? Que você tinha o direito de me colocar no meu lugar? Eu estava errada. A voz de Fernanda saiu embargada. Eu estava errada, eu sei. Mas a senhora não pode fazer isso com a gente. Com seu neto? Meu neto vai nascer com pais que vão aprender a construir a própria vida. Marta olhou para a barriga de Fernanda. E talvez, quem sabe, vocês vão aprender a não tratar os outros como se fossem descartáveis. Fernanda começou a chorar. Não aquele choro manipulador, de quem quer conseguir algo. Era um choro verdadeiro, de quem finalmente entendeu o tamanho do erro. Eu sinto muito. Ela soluçou. Eu sinto muito mesmo. Eu fui horrível com a senhora. Eu sei, mas por favor, a senhora não pode perdoar? A gente pode recomeçar. Eu prometo que vai ser diferente. Marta respirou fundo, e pela primeira vez, Rafael viu algo suavizar no rosto dela. Não era perdão, era compreensão, talvez. Compaixão. Fernanda, eu não estou fazendo isso para destruir vocês. Marta disse, mais suave. Eu estou fazendo isso porque eu preciso da minha casa de volta. Preciso do meu espaço. Preciso me sentir em casa de novo. E eu não consigo fazer isso com vocês aqui. Mas e se a gente... Não. Marta foi firme. Já passou da hora de vocês aprenderem que ações têm consequências. Que respeito não é opcional. E que família não é desculpa para desrespeito. Fernanda cobriu o rosto com as mãos e virou-se de costas, voltando para dentro da casa. Rafael ficou ali, parado, olhando a mãe. Mãe! Eu também sinto muito. Marta olhou para ele. E dessa vez, ele viu algo diferente nos olhos dela. Uma tristeza profunda. Eu sei que você sente, Rafael, mas sentir não é suficiente. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui covarde. Eu deveria ter te defendido. Você deveria ter sido meu filho.
Marta interrompeu, e sua voz falhou pela primeira vez. Mas naquele domingo, quando você ficou em silêncio, você escolheu não ser. Rafael sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Eu posso mudar isso? A gente pode voltar a ter uma relação? Marta olhou para ele por um longo momento. Não sei, Rafael. Sinceramente, não sei. Ela ajustou a bolsa no ombro. Mas o que eu sei é que eu não vou mais aceitar migalhas de afeto. Eu não vou mais aceitar ser invisível. Então, se você quiser ter uma relação comigo, vai ter que ser com respeito, com dignidade. Não porque eu sou sua mãe e você sente obrigação, mas porque você realmente se importa. Eu me importo. Eu sempre me importei. Não, Rafael. Marta balançou a cabeça devagar. Você nunca me colocou em primeiro lugar. Nunca. E eu passei a vida inteira aceitando isso. Mas não aceito mais. Ela começou a caminhar em direção à porta da casa. Rafael deu um passo, como se fosse segui-la, mas parou. Mãe, eu te amo. Marta parou no meio do caminho. Ficou de costas para ele por alguns segundos. Então, sem se virar, disse: Eu também te amo, Rafael. Sempre vou amar. Mas amor sem respeito é um amor que machuca. E entrou na casa. Às 13 horas, o caminhão de mudança partiu. A casa estava vazia. Não completamente vazia. Os móveis que eram de Marta ainda estavam lá. O sofá antigo que ela e Osvaldo tinham comprado, a mesa de jantar de madeira, a estante com os livros. Mas todo o resto tinha ido embora. Rafael e Fernanda ficaram parados na calçada por um momento, olhando para a casa. Aquela casa que durante 4 anos eles tinham achado que era deles. Fernanda estava com os olhos inchados, a mão na barriga. Rafael estava pálido, exausto, vazio. A gente precisa ir, ele disse baixinho. Os carregadores estão esperando no apartamento. Fernanda assentiu. Eles entraram no carro. Rafael deu a partida, mas antes de sair, olhou uma última vez pela janela. Viu Marta na janela da sala, olhando para fora. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo. E então Rafael pisou no acelerador e foi embora. Dentro da casa, Marta ficou parada na sala vazia por um longo tempo. Era estranho. A casa estava do jeito que ela lembrava, mas ao mesmo tempo parecia diferente. Maior, mais silenciosa. Ela caminhou devagar pelos cômodos. Passou a mão na parede da cozinha, onde ainda havia a marca de altura de Rafael quando ele tinha 5 anos. Entrou no quarto que tinha sido dela e de Osvaldo e sentou na beirada da cama. E então, pela primeira vez desde aquele domingo fatídico, Marta deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Não exatamente. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de um ciclo que finalmente tinha se fechado. Ela tinha recuperado sua casa, mas tinha perdido seu filho no processo. E ela não sabia se algum dia conseguiria recuperá-lo de volta. Mas uma coisa ela sabia. Ela não se arrependia. Porque pela primeira vez em 8 anos, ela estava em casa. De verdade. 2 semanas depois, Marta estava na cozinha preparando um café quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Dona Marta? Aqui é o Hospital São Lucas. A senhora é mãe de Rafael Augusto Pereira? O coração dela disparou. Sou, sim. O que aconteceu? A esposa dele deu entrada aqui há 2 horas. Trabalho de parto prematuro. O bebê nasceu. Está tudo bem com os dois, mas o seu filho pediu para avisarmos a senhora. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Obrigada pela informação. Desligou o telefone. Ficou parada ali, na cozinha, olhando para a xícara de café na mão. Seu neto tinha nascido, e ela não sabia se deveria ir ao hospital ou não. Pegou o celular de novo, olhou para a tela, digitou uma mensagem para Rafael. Parabéns pelo nascimento. Quando vocês estiverem prontos para uma relação de verdade, com respeito, eu estarei aqui. Enviou. Colocou o celular de lado e voltou a tomar seu café. Sozinha, mas em paz. A escada estava apoiada na parede da sala. Marta segurava o rolo de tinta com cuidado, passando a cor bege suave sobre o branco antigo que dominava aquele cômodo há décadas. Tinha música tocando no rádio. Aquelas músicas antigas que Osvaldo adorava, e o sol da manhã entrava pelas janelas abertas, trazendo com ele o cheiro de jasmim do jardim. Ela parou por um segundo,
desceu da escada e olhou para o trabalho. Metade da parede já estava pintada. Ficou bonito. Diferente. Novo. Glória estava sentada no sofá. O sofá antigo, aquele que Marta e Osvaldo tinham comprado juntos, tomando café e observando a irmã com um sorriso no rosto. Você está mesmo decidida a reformar a casa inteira, né? Marta desceu da escada, limpou as mãos num pano e pegou sua xícara de café que estava na mesinha de centro. Não é reformar, Glória. É recomeçar. Ela soprou o café quente. Essa casa ficou parada no tempo durante anos. Está na hora de ela respirar de novo. Glória assentiu, orgulhosa. E você também, irmã. Você também está respirando de novo. Marta sorriu. Aquele sorriso pequeno, sereno, de quem finalmente encontrou paz. 6 meses haviam se passado desde aquele dia. 6 meses desde que Rafael e Fernanda saíram daquela casa pela última vez. 6 meses desde que Marta tinha recuperado não apenas sua casa, mas sua dignidade. E nesses 6 meses, muita coisa tinha mudado. Nos primeiros dias sozinha, Marta se sentiu estranha. A casa estava silenciosa demais, grande demais, vazia demais. Ela acordava de manhã e ainda esperava ouvir os passos de Rafael indo para o trabalho ou a voz de Fernanda no telefone. Mas aos poucos, o silêncio deixou de ser pesado e se tornou libertador. Marta começou a fazer coisas que não fazia há anos. Acordava na hora que queria. Tomava café da manhã na varanda, de roupão, sem pressa. Deixava a louça na pia quando estava cansada. Assistia seus programas de TV favoritos sem ninguém reclamar. Reorganizava os móveis do jeito que gostava. Era estranho, no começo, ter tanto espaço só para si. Mas era bom. Na segunda semana, Glória apareceu com uma proposta. Marta, eu vou viajar para Campos do Jordão no mês que vem. Você vem comigo? E pela primeira vez em 8 anos, Marta disse sim, sem precisar pedir permissão para ninguém. Elas passaram 5 dias em Campos do Jordão. Marta comprou roupas novas, comeu fondue, visitou lojas de chocolate, tirou fotos. Sentiu-se viva de uma forma que não se sentia há muito tempo. Quando voltou, entrou em casa com malas cheias de lembranças e um coração mais leve. Foi também nessa época que Marta reencontrou Dona Célia, aquela vizinha de 72 anos que tinha ligado para ela, oferecendo apoio quando tudo estava acontecendo. Elas começaram a tomar café juntas, uma vez por semana. Dona Célia contou sua própria história, muito parecida com a de Marta. Filhos que tentaram interná-la num asilo para ficar com sua casa. Uma batalha judicial que durou anos. A libertação que veio quando ela finalmente colocou limites. Sabe o que eu aprendi, Marta? Dona Célia disse, numa dessas tardes de café. A gente passa a vida inteira ensinando as pessoas como nos tratar. Se você aceita desrespeito, elas vão te desrespeitar. Se você exige respeito, elas aprendem. Ou vão embora. Marta nunca esqueceu essas palavras. Ela também se inscreveu num curso de pintura em tela na igreja do bairro. Descobriu que tinha jeito para aquilo. Pintou flores, paisagens, até um retrato de Osvaldo que ficou pendurado na parede do quarto. Fez amizade com outras mulheres do curso. Mulheres da sua idade, com histórias parecidas, com cicatrizes parecidas. Elas se encontravam para almoçar, para conversar, para rir. Marta tinha voltado a rir. E num desses almoços, uma das amigas perguntou: Marta, você não sente falta do seu filho? Marta ficou em silêncio por um momento, mexendo o café com a colherinha. Sinto, todo dia, ela admitiu. Mas eu sinto falta do filho que eu achei que ele era. Não do filho que ele se tornou. E se ele voltasse? Se ele pedisse desculpas de verdade? Marta olhou pela janela, pensativa. Aí eu veria se as desculpas são de verdade. Ou se são só palavras. E então, numa tarde de quinta-feira, 6 meses e meio após a desocupação, Marta recebeu uma mensagem no celular. Era de Rafael. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eu gostaria muito de conversar com a senhora. Pessoalmente, sem Fernanda. Só eu e a senhora. Se a senhora aceitar, eu vou onde a senhora quiser. Na hora que a senhora quiser. Por favor. Marta leu a mensagem 3 vezes. Glória estava visitando e viu a expressão da irmã mudar. O que foi? Rafael quer conversar.
E você vai? Marta respirou fundo. Vou. Mas nos meus termos, ela respondeu. Sábado, 10 horas da manhã. Cafeteria do centro. Eu vou estar lá. Sábado chegou. Marta acordou cedo, tomou seu café com calma, escolheu uma roupa bonita, uma blusa azul clara que tinha comprado na viagem, e foi para a cafeteria. Chegou pontualmente às 10 horas. Rafael já estava lá, sentado numa mesa do canto, mexendo nervosamente numa xícara de café. Quando ele viu a mãe entrando, levantou imediatamente. Marta percebeu na hora. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, cabelo mais grisalho nas têmporas. Parecia que tinha envelhecido 5 anos em 6 meses. Mãe, ele começou, a voz embargada. Obrigado por vir. Marta sentou na cadeira em frente a ele, colocou a bolsa ao lado e esperou. Rafael respirou fundo antes de começar a falar. Eu não sei nem por onde começar. Ele coçou a cabeça nervoso. Esses últimos meses foram os mais difíceis da minha vida. Não por causa do apartamento pequeno ou das contas apertadas, mas porque eu finalmente tive que encarar o que eu fiz. Marta continuou em silêncio, ouvindo. Eu comecei a fazer terapia. Ele continuou. Depois que tudo aconteceu, eu percebi que eu não estava bem. Que eu nunca estive bem, na verdade. E o terapeuta me fez enxergar coisas que eu nunca quis ver. Que coisas? Marta perguntou, a voz calma. Rafael limpou uma lágrima que insistia em cair. Que eu sempre escolhi o caminho mais fácil. Que eu nunca aprendi a dizer não. Que eu deixei Fernanda te tratar mal porque era mais confortável para mim do que enfrentar ela. Ele balançou a cabeça. E que, no fundo, eu sabia que você ia aguentar. Porque você sempre aguentou. Você sempre foi forte. Então eu abusava disso. Marta sentiu um aperto no peito, mas não interrompeu. Mas aí você não aguentou mais. E eu perdi você. A voz dele falhou. Não perdi porque você morreu. Perdi porque eu fui covarde. Porque eu te traí. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Um choro verdadeiro, de arrependimento profundo. Marta esperou ele se recompor. Não ofereceu consolo fácil. Não estendeu a mão para segurar a dele. Apenas esperou. Quando Rafael finalmente se acalmou, ele disse: Eu não vim aqui pedir para você me perdoar. Porque eu sei que isso vai levar tempo, ou talvez nunca aconteça. Eu vim aqui para dizer que eu entendo. Eu entendo por que você fez o que fez. E que você estava certa. Marta inclinou a cabeça levemente. E a Fernanda? Ela também entendeu? Rafael suspirou. Fernanda está tentando. Ela também começou terapia. A maternidade mudou ela de certa forma. Mas ela sabe que errou. E ela me pediu para te dizer que sente muito. Muito mesmo. E você acredita? Eu acho que sim. Mas eu sei que isso não importa. O que importa é se você acredita. E se você quiser dar uma chance para a gente reconstruir, eu vou fazer tudo certo dessa vez. Eu prometo. Marta ficou em silêncio por um longo momento. Olhou pela janela da cafeteria, viu as pessoas passando na rua, a vida seguindo seu curso. Então ela olhou para Rafael e disse: Rafael, eu passei 6 meses aprendendo a viver sem você. E sabe o que eu descobri? Que eu consigo. Que eu sou forte o suficiente para viver sozinha. Para ser feliz sozinha. E isso me deu uma liberdade que eu nunca tive antes. Rafael assentiu, engolindo seco. Mas, Marta continuou, eu também descobri que eu não quero passar o resto da vida sem meu filho. Eu só não quero o filho que ficou em silêncio quando eu precisei. Eu quero o filho que tem coragem de ficar do meu lado. Entende a diferença? Entendo. Ele sussurrou. Então, se você quer reconstruir essa relação, vai ser do meu jeito. Com respeito, com limites, com dignidade. Não é porque você é meu filho que você pode me tratar de qualquer jeito. Não é porque eu sou sua mãe que eu tenho que aceitar migalhas. Eu aceito. Qualquer condição que você colocar, eu aceito. Marta respirou fundo. Então a gente pode tentar. Devagar, um passo de cada vez. Rafael deixou escapar um sorriso tímido, aliviado. Obrigado, mãe. Obrigado mesmo. E o Pedro? Marta perguntou pela primeira vez mencionando o neto. Como ele está? O rosto de Rafael se iluminou. Ele está lindo, mãe. Lindo. Parece comigo quando eu era bebê. Ele pegou o celular e mostrou uma foto.
Marta olhou para a tela e sentiu o coração apertar. Um bebê rechonchudo, de olhos grandes, sorrindo para a câmera. Era seu neto, e ela não conhecia ele ainda. Você gostaria de conhecer ele? Rafael perguntou, hesitante. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: sim, mas quando eu me sentir pronta. Não hoje, não amanhã, mas em breve. Quando você quiser, mãe. A gente espera. 3 semanas depois, Marta foi visitar o neto. Rafael tinha se mudado para um apartamento um pouco maior, num bairro melhor. Nada luxuoso, mas limpo, organizado, aconchegante. Quando Marta tocou a campainha, foi Fernanda quem atendeu. As duas se encararam por um momento tenso. Fernanda estava mais magra, com olheiras profundas, cabelo preso num rabo de cavalo simples. Parecia uma pessoa diferente daquela que tinha gritado na mesa de jantar meses atrás. Dona Marta, ela começou, a voz baixa. Eu não sei se a senhora quer ouvir isso, mas eu preciso dizer, eu sinto muito. Muito mesmo, pelo que eu fiz, pelo que eu disse. Eu não tenho desculpa, mas eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Marta olhou nos olhos dela. Viu algo que não tinha visto antes. Sinceridade. Fernanda, eu aceito suas desculpas, mas saiba que respeito se constrói com ações, não com palavras. Eu sei, e eu vou provar para a senhora. Marta entrou no apartamento, e lá, no berço da sala, estava Pedro. Ela caminhou devagar até ele, sentiu o coração acelerar. O bebê dormia tranquilo, com aquele jeitinho encolhidinho que só os recém-nascidos têm. Marta estendeu a mão e tocou levemente no rostinho dele. Ele abriu os olhinhos, ainda sonolento, e a olhou. E Marta chorou. Chorou de alívio, de amor, de tudo que tinha perdido e encontrado de novo. Rafael e Fernanda ficaram em silêncio, respeitando aquele momento. E quando Marta pegou Pedro no colo pela primeira vez, sentiu algo se curar dentro dela. Não era perdão completo, não era esquecimento, era um recomeço. Hoje, 1 ano e meio depois daquele domingo fatídico, Marta vive sozinha na sua casa. Mas não está sozinha na vida. Ela vê Rafael 1 vez por semana. Eles almoçam juntos, conversam, aos poucos vão reconstruindo o que foi quebrado. Não é como antes, nunca vai ser. Mas é real, é honesto, é respeitoso. Pedro, agora com 1 ano e 3 meses, chama Marta de vovó e corre pela casa dela toda vez que vai visitar. Fernanda está diferente, mais humilde, mais respeitosa. Ainda há uma distância entre elas, mas não há mais hostilidade. Marta continua viajando. Conheceu o litoral norte, as montanhas de Minas, até foi para o Rio de Janeiro pela primeira vez. Está planejando uma viagem internacional para o ano que vem. Sempre quis conhecer Portugal. Ela pinta, participa do grupo de convivência, tem amigas verdadeiras. Sua casa está sempre arrumada, mas vivida. Tem plantas na varanda, fotos novas nas paredes, uma vida que respira. E quando alguém pergunta se ela se arrepende do que fez, ela responde sempre a mesma coisa. Eu me arrependo de não ter feito antes. Numa tarde qualquer, Marta está sentada na varanda tomando café quando Glória liga. Irmã, eu estava pensando aqui. Você acha que valeu a pena? Todo esse sofrimento, toda essa briga? Marta olha para o céu, vê um pássaro voando livre e sorri. Sabe, Glória, durante muitos anos eu achei que amor significava sacrifício, que ser mãe era aceitar qualquer coisa, que família era sagrada, não importava o preço. E agora eu sei que amor sem respeito não é amor, que ser mãe não significa ser capacho, e que família só é sagrada quando é construída com dignidade. Glória fica em silêncio do outro lado, emocionada. Eu estou orgulhosa de você, irmã. E eu estou orgulhosa de mim mesma. Marta responde sorrindo. Pela primeira vez na vida, estou orgulhosa de mim. Naquela noite, antes de dormir, Marta olha para a foto de Osvaldo na parede do quarto. Eu fiz o certo, amor. Eu sei que fiz. Ela sussurra. Você sempre me ensinou a ter dignidade. E foi isso que eu fiz. Eu escolhi a minha dignidade. Ela apaga a luz, se deita na cama e fecha os olhos. E pela primeira vez em décadas, dorme profundamente, sem culpa, sem medo, sem arrependimento, apenas em paz.
porque ela tinha aprendido, aos 67 anos, a lição mais importante da vida: que nunca é tarde demais para se escolher, que amor próprio não é egoísmo, que você pode amar alguém de longe, se perto significar perder a si mesma, e que às vezes dizer não é o maior ato de amor que você pode ter, por você mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.